assim, só observando, né? Evangelho relatado por Mateus, capítulo 16, o versículo é o 13 em diante, vai dizer assim: e chegando Jesus às partes de Cireia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e outros um dos profetas. E disse-lhe ele: e vós, que dizes que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Até aqui, vamos fazer uma oração. Papai amado, vivo, santo, fiel, queremos ouvir o Senhor falar nos nossos corações, quebrantando o nosso coração, Pai, através da Tua poderosa palavra, pois a Tua palavra sempre será a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ó Deus vivo, santo, fiel, o Senhor é riquíssimo em misericórdia. Ó Deus Todo-Poderoso, te apresentamos também a vida dos nossos familiares. Ó Deus vivo, santo, fiel, quebranta o coração deles também. Coloca um coração, Pai, segundo o coração do nosso Salvador. Coloca o Teu Espírito Santo, convence do erro, do pecado. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos numa só fé: que venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, do mesmo modo que o Senhor governa os céus e a terra, que o Senhor venha governar os nossos corações através da Tua poderosa palavra, hoje, amanhã e eternamente. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar. O tema de hoje, meus irmãos: como as pessoas te veem. Como é que as pessoas te veem? Como é que as pessoas te veem? Ou você é daqueles: eu não me importo com que como as pessoas me veem. Eu não me importo, pastor. E eu quero falar para os irmãos que é bom você se preocupar como as pessoas estão te vendo. Você vê que o nosso Salvador, ele pergunta: o que as pessoas dizem aí sobre mim? Quem eu sou? Olha as referências. João Batista, ó, ser comparado a João Batista, já pensou? Hein, irmão? Wesley, alguém falou mesmo, você parece João Batista. O pessoal, sabia que o pessoal me compara mais com o João Batista? Pelas minhas pregações. Arrependei-vos! Falou assim: pastor Fábio parece o João Batista. Olha as comparações que eles estão comparando Jesus. Elias, Jeremias, ou um dos profetas ali. Por que eles estavam fazendo essa comparação com Jesus? Por conta do testemunho dele. Como as pessoas estão te comparando lá fora? Cita aí um nome aí de Davi. Se comparado com Davi, é benção, sim ou não? Fala, Gideão. Você é um Gideão. Ou Saul. Você é um Saul. Salomão. Saul, ninguém quer ser Saul, não é? Ninguém quer ser Saul. Quem será que as pessoas estão comparando você? Com Tomé? Pedro? Judas? Já pensou ser comparado com Judas? Isso é um traíra. Ou com peixe, né? Tem um peixe traíra, assim ou não? É um traíra. Com quem as pessoas estão te comparando lá fora?
Em Mateus capítulo 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Você sabe com quem eu te comparo? Com o filho de Timóteo. É ou não é? Né, Rafael? É o filho do Timóteo. Igualzinho, né? Então vamos lá. Mateus capítulo 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre os montes, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na sua casa. Versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o Pai que está aos céus. Então, você vê que Jesus Cristo ele fala que nós somos a luz do mundo. A luz do mundo. Você imagina assim, ser a luz do mundo. Como você está sendo na sua casa? A luz na sua casa. Ele fala para a gente ser a luz do mundo. Mas, primeiro, devemos começar na nossa casa, sim ou não? Como a gente pode ser a luz para outras pessoas se para nossa casa, se os nossos familiares às vezes podem nos ver como um Judas? Isso é só na frente do povo. Fora. E olha, aqui no versículo 16 ele fala assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Então, quando a gente dá um bom testemunho, até mesmo para outros irmãos, o nome de Deus é glorificado. Você vê que Jesus Cristo ele fala em Lucas: ai daquele que vier o escândalo, né? Ai daquele que o nome de Deus não está sendo glorificado. E olha, hoje eu quero falar de boa fama. Por isso que eu vou pedir para os irmãos ir em Eclesiastes capítulo 7. O tema de hoje é como as pessoas te veem. Vocês acharam? Eclesiastes capítulo 7. O versículo é o primeiro. Você lê pra gente, guerreira. Ó, nenhum aguento. Você pode falar já perfume, que é a mesma coisa. Melhor é a boa fama do que o perfume precioso, e o dia da morte o melhor do que o dia do nascimento. Então, melhor é a boa fama do que o bom perfume. O dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Eu gosto dessas colocações que Salomão ele está pondo. Olha como é forte. Melhor é a boa fama do que o bom perfume. Por que ele fala isso? Deixa eu ver. Está sentindo o cheiro do perfume aí? Não, porque é fraquinho assim o perfume. Mas tem pessoas que usam perfume que antes de chegar assim a pessoa já sente o cheiro do perfume, sim ou não? Se tiver uma roda assim, a pessoa, se for curiosa, ela pergunta ainda, né? De quem é esse perfume aqui, né? É cheiro bom, né? O cheiro exala, né? Contagia, às vezes vai longe, sim ou não? Às vezes a pessoa já passou um mau tempo, o cheiro está ali. O cheiro está ali. E às vezes o cheiro chega na nossa frente. Na nossa frente. Quem gosta de perfume aqui? Qual perfume você gosta?
Edna, você tem um que você gosta? E você, Rafael? Você gosta? Você tem um assim específico? E você tem um que você usa menos? Tem? Qual que é que você gosta? O Portinari. Eu também tenho um que eu gosto muito. É aquele, o que me dão. Eu gosto muito desse perfume. Muito desse perfume. Não é? O que me dão, meu, é tremendo esse perfume, cheiroso. Né? Mas eu tenho um também que eu gosto muito. E por que ele está fazendo essa comparação? Assim a boa fama ou a má fama, ela vai sempre na sua frente. Quando você tem uma boa fama, você pode ter certeza que outras pessoas estão falando de você, às vezes sem você saber, sem você estar presente, ou vice-versa. Se você tem má fama, outras pessoas estão falando de você e você sem saber. Assim ele está comparando com um bom perfume. O bom perfume, você vê que ele é bem falado, sim ou não? Olha lá, ele já falou. Quem conhece o perfume que ele falou aqui? Quem conhece Avanço aí? Né? O Avanço é antigo. Mas você vê aqui a colocação que ele continua colocando. Aqui, é melhor a boa fama do que o perfume precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Às vezes, quando uma criança nasce, você nem fica sabendo. Na hora que você vai ver a criança, quantos meses já está essa criança? Nem. Mas a morte não. A notícia da morte, ela voa rápido, e as pessoas vão mandando mensagem. Assim também ele está comparando com a fama. Qual é a fama que está correndo assim da sua vida? Através de outras pessoas. Eu já ouvi muito assim, pessoas falarem de outras pessoas assim, dentro da igreja. A fama era ruim, por conta das escolhas. Às vezes a pessoa pensa, ninguém vai ficar sabendo. Isso que eu fiz com fulano de tal ou fulano de tal, ninguém vai ficar sabendo. Mas o inimigo, ele dá oportunidade. Quando ele dá oportunidade, aí ele quer mostrar para todo mundo. E como é a fama que as pessoas estão falando ali de você? Não, essa daí é facinho, lá na escola lá, hein? Essa daí é uma piriguete. Esse daí é um pirigueto. Existe essa palavra? É um periquito. Qual é a fama que está correndo assim? Com quem você está sendo comparado? Olha, quando você tem uma boa fama, a notícia chega. Às vezes você está num canto, nem imaginando que as pessoas estão falando bem de você. O Wesley é tremendo, show de bola, é um servo de Deus, sabe, uma pessoa confiável. Não, é um levita, não vejo nenhuma brecha. E a gente vê, sim ou não, minha gente? Assim você pensa que não, mas os irmãos, eles veem seus defeitos, sim. Eles veem. Eu falo assim, fulano de tal, nem te conto. Tem coisa que não precisa nem estar perto da pessoa. Você já vê assim. É verdade ou não é? Você também tem coisa que, quando a pessoa vai contar, fala assim, não precisa nem contar. Olha a fama de Davi, meus irmãos. Olha a fama de Davi. Vou pedir para os irmãos irem em 1 Samuel, capítulo 16. Isso é preocupante, sim ou não? Se a fama está indo
A fama ruim é ruim. Agora, se a fama está indo assim, belezinha, é belezinha. 1 Samuel capítulo 16. No versículo 14. Vocês acharam, meus irmãos? É, Lucas. Tudo bem, Lucas? Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor da parte, desde um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: Eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormentará. Manda, pois, o Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás o melhor. Então, eles estão precisando de um homem. Arruma um homem que sabe tocar harpa. Às vezes, por exemplo, tem uma pessoa que está precisando de, sabe, seu serviço. Mas como vai chegar assim a sua pessoa? Como vai chegar o seu testemunho para essa pessoa? Às vezes você pode ter o serviço, mas seu testemunho. Olha aqui, eles estão vendo que Saul está precisando de uma pessoa de Deus. Aí eles começam, vamos dar um jeito aí. Aí Saul manda ele chamar. Fala assim, arruma então um homem aí para me ajudar. Olha aqui, no versículo 17. Disse Saul aos teus servos: Buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: Conheço um filho de Jessé, e o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, o homem de guerra, sisudo em palavras e em boa aparência, e o Senhor é com ele. Saul fez o quê? Manda chamar ele. Olha as referências que eles estão falando de Davi, né? Olha aqui, no versículo 18. Então respondeu um dos moços e disse: Conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Olha aqui as referências, né? Davi nem está lá cuidando nas ovelhinhas, nem sabendo o nome dele, indo no ouvido do rei. Olha onde o nome de Davi está indo. Por conta do quê? Da boa fama. Da boa fama. Eu lembro esses dias, eu e o irmão Anderson, pai do Rafael, saímos para comprar uns negócios aqui no depósito para a igreja. Fui num depósito aqui perto. Quando eu cheguei assim, aí o dono do depósito, uma vez eu fui comprar algo lá e falei: fulano vai fazer o serviço para mim. Ele não falou nada, falou assim: olha, ele está pedindo para comprar isso daí, mas o certo é esse daqui, pastor. O certo é esse daqui, mas ele vai fazer o serviço. Ele está falando, ele sabe o que ele está fazendo. E eu falei assim: vou até ligar para ele. Fui lá, liguei. Não, ele falou: pastor, é esse aí mesmo. Falei: tranquilo. E passou, o menino acabou não fazendo serviço. E dessa vez, quando eu fui lá com o irmão Anderson, o dono do depósito perguntou: e o fulano de tal, fez lá o serviço, pastor? Eu falei assim: fez nada. Aí ele falou assim: ele é um picareta. Não é que eu tive que concordar com ele. A fama do irmão.
Que careta. Não é porque marca as coisas e não faz. É como você pode indicar essa pessoa para outra pessoa? Como você pode indicar, falar de um serviço? Às vezes tem pessoas que perguntam: meu, eu estou precisando de um serviço. E eu falo: meu, eu conheço o cara, mas nem vou indicar. Por conta da má fama do cara. E quando você indica, você pode ser prejudicado. Você pode até pegar má fama também por indicar pessoas erradas. As pessoas que indicaram Davi se arrependeram de ter indicado Davi? Sim ou não? Não se arrependeram, porque olha no versículo 19. Lê pra gente, fazendo favor. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, o teu filho, o que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento. Então, você vê que só aqui no versículo 19, você vê que Saul pediu: eu quero ficar com esse menino. Além de ele ouvir assim sobre Davi, e depois ele vendo mesmo Davi, ele falou: não, esse menino é isso mesmo que as pessoas falaram, Deus é com ele, né? Eu quero, pode falar para Jessé que ele vai ficar aqui comigo. Vou pedir para os irmãos irem em Provérbios capítulo 22 agora. Essa versão aqui. Versículo 29. Viste o homem diligente na sua obra? Perante reis será posto, não permanecerá entre os de posição inferior. Então, quando a pessoa faz um trabalho excelente, né, ele vai andar em lugares altos, não vai andar em lugares baixos. Então, eu costumo dizer para as pessoas que não importa do jeito que você começa, o importante é como você vai terminar. Eu tenho isso no meu coração. Não importa aonde que eu vou, do jeito que eu vou começar, de qual área eu vou começar. O que me importa é onde que eu vou chegar. Aonde que eu vou chegar? Eu vou colocar um exemplo. Às vezes, por exemplo, você está no coração de montar algo. Assim, vou montar algo para mim aí, pastor. Vender cachorro quente. Faça o cachorro quente. O cachorro quente. A sua fama não é preço. Não é o preço, é qualidade. É qualidade. A sua fama vai correr. Eu lembro que uma vez eu estava com maior fome lá no centro de São Paulo, e na rua a gente come lanche. Parei para comer um lanche. Assim, perguntei: quanto é o cachorro quente? A mulher: tanto. Normal o preço de cachorro quente, não importa o preço, eu quero a qualidade mesmo. A mulher foi fazer lá o cachorro quente. Quando eu mordi, E, por exemplo, eu gosto de pessoas sinceras. Tem pessoas que não gostam de pessoas sinceras, mas eu prefiro uma pessoa sincera, porque eu aprendo através da sinceridade do irmão. E eu falei assim: olha, minha irmã, a senhora faz outras coisas assim na vida, só vive disso? Ela falou: eu só vivo disso. Eu falei assim: guerreira, todo carinho, mas eu não vou voltar a comer aqui. Por quê? Porque ficou uma má impressão assim do lanche da irmã. Não importa o preço, faça com qualidade. Faça com qualidade. Eu estou sendo o primeiro a falar isso, e que venha a ser o último. Daqui para frente, você faça o melhor, que você vai ter outros clientes. Isso é real mesmo.
meus irmãos. Então, ó, eu vi um rapaz, uma história que e por exemplo, eu não indico ninguém. A Má falou, oxe, comi um cachorro quente, não foi bom não. E eu lembro que um irmão foi mandado embora de uma empresa e ele pensou, eu vou vender pipoca. A esposa dele, agora casei com um pipoqueiro, me dei mal. Mas ele foi criativo. Ele falou assim, eu vou vender pipoca, mas não posso vender qualquer pipoca, eu tenho que vender a pipoca. E ele começou a fazer pipoca coloridas e chamava a atenção das criançadas. A fama dele cresceu tanto por conta disso, fazer a diferença e com qualidade, que hoje ele vende para o mundo inteiro, pipoca a vácuo ainda. Você entendeu? Então, em tudo que você for fazer, você tem que fazer com qualidade. Eu lembro que, meu primeiro serviço, eu engraxava sapato, engraxava, penteava na época que eu tinha cabelo, agora eu não estou tendo muito cabelo. E os taxistas, eles gostavam. Eu tinha minha clientela ali, sapatinho. Fui trabalhar no mercado uma vez, o dono do mercado, ele andava nos corredores assim, tinha um primeiro corredor, aí o meu era o do meio e tinha uns 2 corredores para frente. E ele entrava nos corredores assim, eu ficava olhando as prateleiras. Aí chegou no meu, ele não entrou no corredor, porque cada um cuidava de um corredor. Chegou no meu, ele não entrou. Ele passou, foi entrar em outro, a esposa dele segurou na mão dele, isso eu tinha o quê? Uns 14, 15 anos. A esposa dele segurou no braço dele, ei, você não entrou no corredor do Fábio aqui. Sabe o que ele falou? Do Fábio não precisa. Sabe por quê? Porque foi mostrando ali serviço. E o que a palavra fala de você que trabalha, você que é trabalhador. 1 Pedro capítulo 2. Versículo 18, presta atenção. Primeiro Pedro. Vocês, empregados, sejam obedientes aos seus patrões e os respeitem, não somente os que são bons e compreensivos, mas também aqueles que os tratam mal. Até aqueles que te tratam mal. Até aqueles que te tratam mal. Então você tem que ser um bom funcionário. Tanto para aqueles que te tratam bem, mas para aqueles que te tratam mal. Quem já trabalhou para aqueles que gostava de pisar? A palavra de Deus fala para você dar um bom testemunho ali. Um bom testemunho, e às vezes você quebra. Eu lembro que eu fazia entrega, eu vou falar um pouco de mim. Tinha um rapaz que ele era ignorante mesmo. Às vezes dava vontade de me falar, você é ignorantaço mesmo, você é chato pra dedéu. Mas eu segurava, eu tratava ele de uma boa, sabe? Às vezes eu falava assim, só depois das 3 horas da tarde para descarregar aqui. Agora é o horário de almoço, não recebo. Eu falei, eu não vim descarregar, eu vim almoçar aí a sua comida gostosa. Aí ele ficava me olhando assim. De tanto eu tratar ele bem, ele começou a ceder, não, pode descarregar aí. Aí o Fábio, não, fica tranquilo, não precisa pagar hoje não. Eu fui quebrando isso. Mas também lembro que quando eu saí de Mauá, que tentaram me matar, eu fui para Moema, de Moema eu fui para Jandira, mas eu tinha má fama lá de Mauá. E o dono conhecia a minha má fama. Assim que ele falou que eu era mentiroso, mentia para minha avó. E eu não mentia para minha avó, foi as coisas que as pessoas falavam mesmo, por conta que eu vivia no mundo mesmo. Mas eu era sincero, se eu não estava na escola, eu não estava na escola. Eu falava. E ele começou a me humilhar. Falou assim, você mentia lá, você sempre foi um vagabundinho.
Aí eu falei assim, ele falou a verdade mesmo, que eu era mesmo. Eu era um vagabundinho mesmo, sabe? Chegou um momento, quando chegou uma fase da minha aborrecência, eu não queria saber de trabalhar não. O negócio era tocar samba e achar que estava sendo feliz. E ele começou a jogar isso na minha cara. E eu falei assim, olha, eu preciso mudar isso. E comecei a trabalhar, comecei a perguntar como é que faz esse acabamento aqui. O cara foi me ensinando. E esse daqui que é redondinho, ó, um boleado. Comecei a fazer. Comecei a ir lá para a serra. Vou mostrar para ele. Falei assim, ó, quem era o vagabundinho, preguiçosinho. Comecei a cortar. Aí de sábado ninguém queria ficar lá na marmoraria dele. Aí eu comecei a ficar de sábado, acabei vendendo pedras para ele. Depois acertava certinho, olha, isso aqui foi venda no sábado, é bom ficar aberto. Ele comecei a ganhar crédito com ele. Chegou um ponto que ele deixou um carro na minha mão, né? Ele deixava ali a empresa na minha mão, por conta do bom testemunho. Ele olha assim, ó, esse bom testemunho, eu falo, não é só lá fora não. Não é só lá fora não. É para com Deus também. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, vai falar para a gente apresentar-se a Deus como obreiros aprovados. Eu gosto dessa tradução, nova tradução linguagem de hoje. 2 Timóteo. Então, ó, era a presença de Deus também. Seja lá no serviço de vocês, assim, vocês já ouviram alguém falando mal de outro funcionário ali? Sim ou não? Já? Fala, meu, esse fulano de tal é. Assim também é com o obreiro. Assim, é bíblico, as pessoas falam mesmo. Olha aqui, ó, no versículo 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Fazendo favor, guerreiro. Faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus, como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho. E ó, Deus ele vai muito pela aparência. Aqui, ó, vou colocar alguns textos. Aqui, ó, aparência não é aparência, bom testemunho. Desculpa que às vezes, né, você fala, você tem que acertar a palavra, senão a pessoa, aparência, aqui, aparência. O bom testemunho. 1 Timóteo, capítulo 3. O versículo azul. do 1. Tá muito alto aqui, quer pôr aqui? Mais baixo? Aqui vai falar daqueles que têm o desejo de ser bispo. O que é bispo? É pastor, é presbítero, é tudo a mesma coisa. Eu tenho uma pregação que eu passo esse ensinamento, que é a mesma coisa. Este ensinamento é verdadeiro. Se alguém quer muito ser bispo na igreja, está desejando um trabalho excelente, o bispo deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada. Deve ter somente uma esposa, ser moderado, prudente e simples. Deve estar disposto a hospedar pessoas na sua casa e ter a capacidade de ensinar. Não pode ser chegado ao vinho e nem briguento, mas deve ser pacífico e calmo. Não deve amar o dinheiro, mas não deve amar o dinheiro. Deve amar um bom chefe da sua própria família e saber educar os seus filhos da maneira que eles lhe obedeçam com todo respeito. Pois, se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar de uma igreja de Deus? O bispo não deve ser alguém convertido há pouco tempo. Se for, ele ficará cheio de orgulho e será condenado, como foi o diabo. É preciso que o bispo seja respeitado pelos de fora da igreja, para que não fique desmoralizado
e não caia na armadilha do diabo. Então, o bispo, ele tem que ser visto, bem visto em tudo, até as pessoas lá de fora. Como é que as pessoas de fora estão falando de mim aí? Falando bem? Tem pessoas que, natureza fala mal mesmo. Tem coisa que eu nem me importo mesmo, que a pessoa nasceu mesmo falando mal da mãe, né? Assim, você imagina. Então, se você para analisar, falavam mal de Jesus, sim ou não? Sim ou não? Falavam mal de Paulo, sim ou não? Mas você vê os textos que nada achava contra ele. Falava mal. Igual as pessoas, pode falar mal de mim, mas quando vai ver, não acha nada assim sobre a minha vida. Uma vez eu fiz uma reunião, estava tendo uma perseguição na minha vida. Aquela época eu estava, injuriado. Falei assim, meus irmãos, assim, alguém me viu num adultério, assim, sabe? Alguém comentou, o pastor Fábio está no adultério. Responde para mim. E aí o irmão, não. Alguém falou que eu estou na fornicação? Alguém falou aí? Responde para mim. Não. Aí eu sempre levo os irmãos embora, né? Às vezes mulheres. Eu perguntei, fulana, eu te levo embora às vezes sozinha, eu já te cantei alguma vez? Não. Alguém me viu fumando um cigarro? Não. Usando droga? Não. Falando mal do irmão? Não. Falei, por que vocês estão me perseguindo então? Por que vocês não acham nenhuma prova? Né? Então, às vezes a pessoa vai falar mal de você, mas se você tem a consciência limpa, é a natureza da pessoa. Mas agora, se a pessoa tem prova mesmo, aí ficou complicado, né? Ficou complicado. Então, agora aqui, os diáconos. Você leu o versículo 8? O vermelho em diante. Agora, vermelho. Fazendo favor, guerreiro. Do mesmo modo, os diáconos devem ser homens de palavra e sérios. Não devem beber muito vinho, nem ser gananciosos. Eles devem se apegar à verdade revelada da fé e ter sempre consciência limpa. Primeiro, devem ser provados e depois forem aprovados, que sirvam à igreja. Então, o que é ser provado? Provado é assim, você está vendo o irmão. Assim, aí você vê o irmão participando dos cultos. Aí você chama ele para ser obreiro. Aí ele vai ser provado como obreiro. Né? Já vai ser provado como obreiro. Aí, se ele passar num bom testemunho em tudo, até mesmo em servir mesmo, aí ele vai ser levantado a diácono. Senão, ele não vai para frente, ele não vai ser aprovado. Então continua aí, guerreiro. Versículo 11. A esposa do diácono também deve ser respeitável e não deve ser faladeira. Ela precisa ser moderada e fiel em tudo. O diácono deve ter somente uma esposa e ser capaz de governar bem os seus filhos e toda a sua família, pois os diáconos que fazem um bom trabalho conquistam o respeito dos irmãos na fé e são capazes de falar com coragem sobre a sua fé em Cristo Jesus. Então você vê um bom testemunho, exala, tanto assim na vida do pastor, na vida dos obreiros, diácono, é igual um perfume. Chega, a boa notícia, ela vai longe. A má notícia, ela vai mais longe ainda, não é? Ela vai mais longe ainda. Então, como as pessoas estão te vendo? Como está sendo a sua fama? Dentro da igreja, belezinha, pô, Wesley é gente boa para dedéu. Mas e lá fora? As pessoas lá fora mesmo, na rua, como as pessoas estão te vendo? Eu vou pedir para os irmãos agora em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, vou ler na Nova Tradução Linguagem de hoje. Versículo
É o 15. Volta só um pouquinho. Amém? Tomem cuidado para que ninguém pegue o mal com o mal. Pelo contrário, procurem em todas as ocasiões fazer o bem uns aos outros e também aos que não são irmãos na fé. Então, ele fala resumindo, fala para você fazer o bem, tanto para as pessoas dentro da igreja, os irmãos na fé, mas também para os irmãos que estão lá fora. Seu bom comportamento, seu bom testemunho. O nome de Deus, ele é glorificado. Ele é glorificado. E o nosso Deus, ele está vendo tudo. Ele está vendo tudo. Você vê que Paulo, ele fala nas cartas, não fica por aparência não. Quando eu estou perto, é o tempo todo. Eu só sou um mensageiro. Quem vê tudo é Deus. É Ele que vai julgar. Ele vai mostrar, né, o que está em oculto. É igual o texto que eu compartilhei de Hebreus capítulo 4, né, que a espada de Deus ela corta dos dois lados. Ele é o único que vê tudo. Então, como as pessoas estão te vendo lá fora? Esta é a mensagem de hoje. Você vê que Jesus Cristo depois pergunta: e vocês? Como vocês me veem? Como as pessoas falam de mim lá fora? Eu me preocupo com isso. Eu me preocupo, porque eu vou prestar conta. Igual diz, tem pessoas que sem prova, meu irmão, você entende? Tudo bem que hoje em dia as pessoas fazem umas montagens, mas mesmo assim, eu fico com o meu coração em paz. Porque eu sei que é mentira. Se as pessoas quiserem acreditar na mentira, o problema dela. O importante é o meu com Deus, você entendeu? Mas assim, como as pessoas estão te vendo lá no seu trabalho, lá na sua casa, sabe, com sua mãe, com seu filho, as pessoas na escola. Amém, meus irmãos, que vocês conhecem ou não? Pessoas que você fala assim, essa pessoa é cristã mesmo. Quem já ouviu assim um testemunho ruim de uma pessoa cristã no trabalho, na igreja, no trabalho, assim, lá? Muitos, né? Que não seja o meu, que não seja o seu, porque as pessoas estão brincando, né? Eu já ouvi, falou assim, essa crentinha, pastor, isso precisa nem de passar cereal na linha. Ela, não é? Você já viu assim? Ô Rafael? Não é Rafael. Rafael, ele é separado. Você já viu lá na sua escola? Já? Você fala, meu Deus do céu. É o que mais tem. O que mais tem? Compartilhando, se tiver amigo lá, fala assim, meu Deus. Mas é vergonhoso, guerreiro. Então, como as pessoas estão te vendo lá no seu trabalho, vale a pena mesmo a sua fama? É como se fosse um perfume. Que perfume? Tem perfume que é ruim, não é? Você fica incomodado. No trem, as pessoas não usam perfumão, assim, que pega trem, metrô. Fala, pra que tudo isso, meu irmão? Tô ficando com vontade de vomitar aqui por conta do seu perfume. Mas quando o perfume é gostoso, a gente quer estar perto. Adiciona que perfume. Então, esse é o ensinamento, tá bom, meus irmãos? Que Deus colocou no meu coração e eu estou compartilhando com os irmãos. Entendem isso, para a gente dar bons frutos, para as pessoas nos ver assim como luz. É necessário a gente estar na luz, somente estando com Cristo. Ele traz isso na nossa mente. Olha como as pessoas estão me vendo. E chega uma hora que a gente tem escolha. Assim, eu quero mudar essa visão que as pessoas estão tendo de mim, essa mal impressão. Eu quero mostrar aquilo que está aqui dentro, em algum lugar. O bonzinho está aqui, mas eu vou tirar e vai crescer. Amém, meus irmãos? As palmas é do nosso Deus Todo-Poderoso. E é isso aí. Amém. Glória a Deus.